Bom dia, o meu grupo é composto por mim, Ana Luísa, pelo Caio, Iago, Isabela, Júlia Duarte, Júlia Soares, Marcela e a Maria Cailane. E a gente vai falar um pouco sobre os mamíferos. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais dos mamíferos. Eles são animais vertebrados, pertencentes ao domínio eucariota, do reino Animalia, no filo Chordata, no subfilo Vertebrata e a classe é a Mammalia. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos e eles podem ser encontrados em quase todos os biomas do planeta. Eles são animais terrestres, aquáticos e voadores. E os mamíferos, eles se destacam principalmente pela presença de pelos e pela capacidade de produzir leite. Os mamíferos também, eles podem ser divididos em 3 subclasses diferentes. A primeira são a subclasse dos monotremados. Esses organismos, eles são chamados também de prototeia e são conhecidos principalmente pela capacidade de botar ovos e de possuírem mamas sem mamilos. Um exemplo de um mamífero que é pertencente a essa subclasse são os ornitorrincos. A segunda e a terceira subclasse são a dos marsupiais e a dos placetários. Os marsupiais, eles pertencem à classe Metatheria e os placetários pertencem à classe Eutheria. Os marsupiais, como por exemplo o canguru, e os placetários, como por exemplo os humanos, eles podem ser diferenciados principalmente pelas características reprodutivas. Enquanto o primeiro grupo ele nasce pouco desenvolvido, o segundo grupo nasce em estado avançado de desenvolvimento. Habitat. O habitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada para viver em determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra sua reprodução, alimentação e sobrevivência. Os mamíferos possuem uma vasta variedade de habitats. E por mais que a grande maioria dos mamíferos se localizem em habitats terrestres, como por exemplo o canguru, a zebra, o panda, entre outros, isso não significa que não tenhamos mamíferos aquáticos, que possuem seus habitats nos oceanos, rios, assim como por exemplo o golfinho e a baleia. Já o nicho ecológico é o modo de vida de cada espécie no seu habitat. Ele representa o conjunto de atividades que a espécie desempenha, incluindo relações alimentares, obtenção de abrigos, locais de reprodução, ou seja, como, onde e a custo de quem a espécie se alimenta, para quem serve de alimento, quando, como e onde busca abrigo, como e onde se reproduz. Numa comparação clássica, o habitat representa o endereço da espécie e o nicho ecológico equivale à profissão. Com a vasta variedade de espécies de mamíferos, muitas vezes espécies diferentes acabam tendo que conviver ou ocupar o mesmo habitat. Como, por exemplo, nas savanas africanas, onde zebras, leões, antílopes, entre alguns outros mamíferos, ocupam o mesmo habitat, mas têm nichos ecológicos distintos. Habitat e nicho ecológico dos cangurus. O canguru é um animal originário das planícies da Austrália, ocupando as mais diversas regiões. Eles também são vistos na ilha de Nova Guiné e normalmente vivem em savanas áridas e chaparrais. Esses animais são de hábito herbívoro e alimentam-se de diversas plantas, podendo também digerir fungos. Os cangurus vermelhos preferem planícies abertas, enquanto as espécies cinzas preferem florestas densas. A principal diferença entre eles é a cor. Eles podem ser encontrados nas florestas montanhosas do norte australiano. Os cangurus não costumam ficar mais de 15 quilômetros longe da água. Anatomia geral e características comuns entre os mamíferos. Bom, os mamíferos são os maiores animais, tanto terrestres como aquáticos. Apesar disso, eles não são os mais diversos entre os tetrápodes, ou seja, os animais com 4 membros ou 2 pares de membros. Esse título de mais diversos geralmente vão para animais como aves e répteis. Logo abaixo a gente tem a representação de 4 dos maiores animais mamíferos. O primeiro deles é a baleia azul, que é o maior mamífero marinho. O segundo é uma capivara, que é o maior mamífero roedor. Em terceiro, a gente tem o elefante africano, como o maior mamífero terrestre. E temos o gorila, como o maior mamífero primata. Bom,
Os mamíferos pertencem à classe mamália, justamente porque eles possuem glândulas mamárias, que é o órgão responsável principalmente pela produção do leite, que serve como alimento para o filhote na fase inicial da vida. E é isso. E aí, esses mamíferos também são endotérmicos, ou seja, eles possuem a capacidade da regulação da sua temperatura corporal a partir do seu próprio metabolismo. Eles também são homeotérmicos, que significa que essa temperatura corporal, apesar de sofrer algumas variações, essas variações são poucas. Não chega a ser constante, mas são poucas. E por isso, por conta dessas variações, também ocorrem variações na espessura da pele desses animais, assim como a presença de pelos, dependendo do ambiente em que eles vivem, para que haja o auxílio da constância da temperatura. Em geral, os mamíferos possuem sistema digestório completo, circulação fechada dupla completa, respiração pulmonar, sistema excretor composto por 2 rins e um sistema nervoso bem desenvolvido. Bom, como um exemplo da classe mamália, vamos citar a anatomia do canguru, que apresenta um corpo coberto de pelos, o que garante uma proteção, além de permitir a sua camuflagem no ambiente. Os cangurus são animais grandes, fortes, podendo ultrapassar os 2 metros de altura quando ficam eretos, e também pode ultrapassar 80 quilos. Como o próprio significado do nome da sua família diz, os cangurus apresentam grandes pés, assim como patas traseiras fortes, o que permite a esses animais se locomoverem por meio de saltos e grande velocidade. Eles também têm uma cauda longa e forte que lhes dão equilíbrio e auxiliam também na sua locomoção. Vale falar sua classificação científica, que seu reino é Animalia, seu filho é o Chordata, sua classe é Mamália, sua ordem é Diprotodontia, a sua família é Macropodidae e o seu gênero é o Macropus. O Macropodidae é uma família marsupial que inclui os cangurus, que são aqueles que têm uma bolsa externa, que é o local onde os embriões completam o seu desenvolvimento, agarrados ao mamilo, fazendo a sucção do leite materno. Agora algumas curiosidades. A baleia azul é o maior mamífero dentre todos os que existem no planeta, mas os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os menores mamíferos do mundo são o morcego de Kit e o roedor mussaranho pigmeu. Ambos pesam cerca de 1,5 kg. O cão, o gato e o rato não possuem glândulas sudoríparas. Eles soam e regulam a temperatura pela língua fossem patas. Os mamíferos são os únicos animais com capacidade de brincar e interpretar senso de humor. E outra curiosidade é que os mamíferos têm a vida sexual ativa. Eita, bebês! Agora algumas curiosidades sobre o canguru. Quando se sentem ameaçados, como sinal de alerta, eles batem forte os pés no chão. Os cangurus apresentam hábito principalmente noturno, podendo ser visto também em atividades no início da manhã e no fim da tarde. Os cangurus geralmente vivem em grupos, podendo conter mais de 50 indivíduos. Partiu aglomerar! Revestimento e locomoção. Revestimento. Os pelos que recobrem o corpo dos mamíferos constituídos de queratina e são formados no interior dos folículos pilosos, nos quais se abre uma glândula sebácea que produz gordura e que tem a função de lubrificar a pele e os pelos, contribuindo para sua impermeabilização. Os pelos dos mamíferos têm a função de proteção e também de isolante térmico, mantendo a temperatura corporal. Abaixo de sua pele também há uma camada de gordura, que tem a função de não só reserva de alimento, como também isolante térmico. Mamíferos, por serem um grupo muito diverso, possuem diversos meios de locomoção, desde voo, nado até caminhada. Eu vou falar um pouco sobre a digestão dos mamíferos. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um grande tubo que vai da boca ao ânus. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, como as proteínas, gorduras, açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob forma de fezes. Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro e a girafa, são mamíferos ruminantes, assim como os demais mamíferos não conseguem digerir a celulose, tipo de açúcar presente nas plantas. Porém, no estômago dos ruminantes, há micro-organismos que fazem a digestão da celulose.
Os dentes, rodeados por gengivas carnudas, são geralmente de três tipos: os incisivos, para morder, cortar e raspar, os caninos, para agarrar e rasgar, os premolares e os molares, para esmagar e triturar o alimento. A forma e tamanho de cada tipo de dente varia de acordo com a dieta. Uma vez que o canguru tenha ingerido o alimento, ele é capaz de regurgitar, mastigar de novo e assim formar um bolo alimentar, o qual posteriormente volta a engolir para acabar com todo o processo da digestão. Assim, desperdício não existe, entendeu? Sistema respiratório dos mamíferos. Os mamíferos obtêm o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo a partir do ar. Todos os mamíferos são seres pulmonados, ou seja, o ar entra pelas vias respiratórias até os pulmões que absorvem o oxigênio. Até mesmo os mamíferos aquáticos têm pulmões e precisam emergir à superfície para respirar. Os mamíferos possuem músculos entre as costelas, que são responsáveis pelos exercícios respiratórios. Depois de entrar no corpo, o ar passa pela faringe, laringe, traqueia e brônquios até chegar aos pulmões, nas alvéolas pulmonares, onde são realizadas as trocas gasosas por meio do processo de hematose. Eles também possuem um diafragma para garantir maior eficiência respiratória. Sistema respiratório do canguru. Assim como todos os mamíferos, até mesmo os aquáticos, os cangurus possuem respiração pulmonar, que se inicia pelas fossas nasais presentes no seu focinho pontudo, por onde o ar entra no organismo. Uma vez dentro do organismo, o ar passa pela faringe, laringe, traqueias, brônquios até chegar no pulmão, onde nas alvéolas pulmonares são realizadas as trocas gasosas por meio do processo de hematose. Os cangurus também possuem um diafragma, músculo importante para garantir maior eficiência da respiração através dos movimentos realizados, a inspiração e a expiração. Falando um pouco sobre o sistema circulatório dos mamíferos, é um sistema fechado e o sangue ele é transportado dentro de vasos duplos. E nesse processo do transporte do sangue ocorre dois circuitos, que são o pulmonar, que possui sangue venoso, que é rico em gás carbônico, e o circuito sistêmico, que possui sangue arterial, que é rico em oxigênio. E além disso, o sangue venoso ele então é misturado com o sangue arterial. E o coração dos mamíferos ele é tretacavitário, possuindo 4 cavidades, que são o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O sistema circulatório dos cangurus, ele funciona igual ao de todo mamífero. Então, ele possui os dois circuitos, que são o pulmonar e o sistêmico, e também possui as 4 cavidades no coração, que são o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E a circulação entre os dois circuitos, o pulmonar e o sistêmico, ele acontece da seguinte forma. O sangue venoso, ele é transportado pela veia cava até o átrio direito e depois para o ventrículo direito. O sangue, ele é então transportado para os pulmões pela artéria pulmonar. E nos pulmões ocorrem as trocas gasosas e todo o gás carbônico é liberado para o meio externo. Depois, o sangue, que agora já não tem mais gás carbônico, ele passa a receber oxigênio, tornando-se sangue arterial. E o sangue arterial, ele sai do pulmão pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. E depois, ele passa pelo ventrículo esquerdo, onde vai ser então bombeado pela artéria aorta para todo o corpo do animal. Agora eu vou falar sobre o sistema nervoso. Os mamíferos são animais dotados de um cérebro bastante desenvolvido quando comparados a outros vertebrados com um tamanho equivalente. Assim como nos outros vertebrados, o sistema nervoso dos mamíferos é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, onde o principal órgão é o encéfalo, que apresenta diversos lobos e inúmeras células nervosas, gerando uma complexidade de comportamentos. O segundo é o sistema nervoso periférico, que é composto por nervos distribuídos pelo corpo e pela coluna vertebral e pelo gânglios. Bom, falando agora sobre o sistema sensorial dos mamíferos, ele é formado pelos órgãos dos sentidos que são capazes de captar estímulos tanto internos quanto externos, as chamadas células sensoriais, ou através de simples terminações nervosas dos neurônios.
Essas células ou terminações nervosas podem ser encontradas espalhadas pelo nosso corpo e nos órgãos dos sentidos, que são o olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição, formando assim um sistema sensorial. Essas células funcionam de maneira muito semelhante. Ao serem estimuladas, ocorre uma alteração na permeabilidade da membrana plasmática da célula sensorial, gerando impulsos nervosos que chegam até o sistema nervoso central, onde serão interpretados, como por exemplo, uma luz que atinge os olhos. Somente quando atingirem a área do cérebro responsável pela visão, o impulso será interpretado como uma sensação visual. Dessa forma, quem na verdade vê não são os olhos, e sim o nosso cérebro. As células sensoriais são divididas em estereoceptores, que pode captar os estímulos no ambiente e estão distribuídas na superfície externa do corpo, podendo ser encontrada nos órgãos responsáveis pelo paladar, olfato, audição e visão. Os proprioceptores, eles são encontrados nos músculos, tendões, juntas, entre outros, e têm a função de informar o sistema nervoso sobre a posição dos membros do corpo em relação ao restante do corpo. Tem também os interoceptores, que estão localizados nas vísceras e vasos e têm a função de perceber as condições internas do organismo, nos permitindo sentir sede, fome, náuseas, prazer sexual e etc. Também tem o mecanopsetor, que capta estímulos mecânicos como tato e audição. Os quimiopsetores, eles detectam a presença de substâncias químicas e estão em nossas papilas gustativas, o paladar. As células olfativas, que possuem pelos e que captam moléculas dissolvidas no ar que respiramos, é o olfato. E, por fim, os fotoceptores, que são responsáveis pelo sentido da visão. O sistema sensorial dos mamíferos também é muito desenvolvido, mas o desenvolvimento dos órgãos dos sentidos varia de acordo com o modo de vida de cada espécie, como, por exemplo, os animais noturnos, que têm o olfato bem desenvolvido, a visão é mais apurada, de acordo com seus hábitos noturnos. Então, o seu sistema sensorial ele vai variar de acordo com o ambiente do animal. Sistema reprodutor dos mamíferos e do canguru. Nos mamíferos, os machos têm órgãos produtores e introdutores de espermatozoides externos ao corpo. Já nas fêmeas, os órgãos são internos, fazendo o embrião se formar dentro do útero até estar desenvolvido o suficiente para nascer. Os mamíferos têm glândulas mamárias e, ao nascer, o filhote é amamentado com leite materno, havendo cuidado parental por um longo tempo. O canguru é um marsupial, nome dado a bichos em que a fêmea possui uma bolsa para abrigar o filhote. Durante a gestação, a fêmea fica com o bebê por cerca de 40 dias dentro da barriga. Ao término desse período, ele rasteja até dentro da bolsa da mãe, se alimentando do leite materno até terminar de se desenvolver. Bom, esse foi o nosso trabalho e a gente agradece a atenção de todos vocês.